Pode-se dizer que a história da matemática começou com os egípcios e os babilônios por volta de 3500 a.C. Eles sentiram a necessidade de um sistema numérico de escrita para registrar quantos bens eles tinham. Os egípcios, por sinal, eram peritos em engenharia, e cálculo é o que não falta em engenharia. Basta olhar as pirâmides e todas as construções da atualidade. Mas vamos voltar aos egípcios. Eles também se interessavam por astronomia e, a partir de observação e de muitos cálculos, criaram o calendário solar. No Brasil, o ensino da matemática começou a partir da necessidade dos militares de defender o território. Para isso, era preciso construir fortificações. Foi aí que entrou em cena o militar português José Fernandes Pinto Alpoim, que escreveu os primeiros livros de aritmética e geometria para o ensino no Brasil. E com a matemática, surgiram os primeiros brasileiros que amavam e que odiavam esta ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Hoje, amor e ódio também se dividem. É só conversar com quem está em plena aula de matemática. Você gosta de matemática? Não. Sim. Não. Gosto. Por que você não gosta? Porque é chato. Porque não é minha matéria favorita. Mas por que muita gente não gosta de matemática? Eu acho que o problema da matemática está lá no jardim e vem crescendo gradativamente. Eu acho que a partir do momento que a criança não constrói, que ela não trabalha o concreto antes de trabalhar a matemática pura, isso aí dá um bloqueio nela. Matemática é uma das ciências mais trabalhosas que tem. Então, junta tudo. Além dela ser uma ciência, assim, muito, tem que sentar, tem que fazer, tem que parar, tem que pensar. Eu falo para eles que, às vezes, a matéria amadurece muito rápido e eles estão lá atrás ainda. Já para a professora Valéria, do Instituto Militar de Engenharia, a relação das crianças com a matemática é primeiro de amor. Quando a gente observa as crianças, as primeiras experiências delas, e aquilo que elas preferem aprender é a matemática. Aquilo que elas se cansam e reclamam e que dói a mão, enfim, que elas ficam enfadadas, são as letras, porque são coisas cansativas. E nesse primeiro momento, elas têm muito prazer no convívio com a matemática. A matemática já faz parte da vida delas, elas já conhecem as quantidades, elas têm prazer em fazer essas correlações e para elas só como uma brincadeira. Mas ela lembra também que os pais e os professores têm papel fundamental neste caso de amor e ódio. Porque muitos têm algum trauma, têm algum medo ou tiveram alguma dificuldade nessa matéria e passam isso desde assim muito cedo e passam para os seus filhos que eles também vão ter dificuldade. Mas será que se o professor for querido pelos alunos, a matemática também será? Você vai tirar suas dúvidas, você vai participar da aula, você vai perguntar, enfim, você vai começar a gostar daquela matéria e desmistificar aquilo que, a princípio, para você poderia ser uma grande dificuldade. Você vai começar ali a desvendar aqueles mistérios que podiam estar ali em algum momento dentro da sua cabeça. O movimento Todos pela Educação vem acompanhando o desempenho dos estudantes em várias disciplinas, inclusive em matemática. A meta deles é garantir um ensino de qualidade para os brasileiros de todas as disciplinas, até o ano de 2022. Dados do movimento Todos pela Educação de 2013 apontam que apenas 10% dos alunos do ensino médio aprendem o suficiente em matemática até a conclusão do curso. Já os alunos do ensino fundamental tiveram um resultado um pouco melhor. 36% dos alunos apresentaram desempenho adequado. O resultado dessas contas não é favorável ao ensino de matemática no Brasil. Ana Beatriz gosta tanto de fazer contas que foi a primeira colocada na Olimpíada de Matemática. Ela disputou com alunos de todas as 6 unidades do colégio onde estuda. Você esperava o resultado ser melhor nas Olimpíadas de Matemática? Não, nada, não esperava. E se você pensar, a matemática não é tão difícil assim, que você consegue resolver as coisas se você
conseguir pensar. Para o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, este tipo de Olimpíada tem um papel fundamental para fazer a matemática ficar mais divertida. As Olimpíadas são uma iniciativa que une o aspecto formativo e educacional, o aspecto lúdico, o aspecto de competição, que em geral desapareceu da sala de aula. Crianças adoram brincar, adoram se divertir, adoram competir, e a matemática é muito boa para isso. Então você pode explorar o lado lúdico da matemática e conduzir a criança a... Não é só diversão, no final tem que ter conclusões, tem que ter um processo de aprendizagem. As Olimpíadas incentivam também quem está no ensino superior. Os estudantes Rafael Simon e Leandro Lira, alunos do IME, vão participar da Olimpíada Ibero-Americana Interuniversitária de Matemática, que acontece agora em outubro, na Colômbia. Para se preparar para o desafio, eles e outros amantes da matemática participaram das aulas extras organizadas pelo Matime. A Matime é o grupo de matemática dos alunos do IME. A gente busca trazer professores para dar treinamento, incentivar os alunos a fazer as provas de matemática, competições nacionais e internacionais. Está com esperança aí de repetir o resultado do ano passado, em que nós fomos a ser a melhor equipe da competição, perdendo apenas para a seleção brasileira e a seleção do México. Se eles gostam mesmo de matemática? Realmente não acho chato, realmente acho, é muito gratificante, na verdade, é desafiador, na verdade, quando você vê o nível dos problemas que você consegue resolver depois de estudar durante um certo tempo. E aí é mais uma questão de persistência mesmo, continuar estudando, e hoje é um barato, na verdade. Por causa da dedicação de alunos como eles, o Brasil vem se destacando nas Olimpíadas Internacionais. Os garotos que participam na Olimpíada Internacional, na qual o Brasil todo ano, essencialmente todo ano, traz medalha de ouro. Nós temos um muito bom desempenho internacional nesse nível de elite no bom sentido. O fato de termos jovens brilhantes que estão se destacando atualmente, continuam se destacando, tudo isso indica a todos os outros que é possível, como matemático ou como pessoa, simplesmente como cidadão, ter orgulho naquilo que você faz, ter orgulho no fato de que você sabe matemática e você não fica dizendo por aí, eu odeio matemática. Porque é possível a gente fazer, ser extremamente bem realizado profissionalmente como cientista no Brasil, em particular como matemático. Em 2018, o Brasil vai sediar o Congresso Internacional de Matemática, um dos eventos mais importantes da área e que vai acontecer pela primeira vez no Hemisfério Sul. E já tem gente calculando quantos segundos faltam para o evento. Mas ainda há muito o que resolver para melhorar o ensino de matemática no Brasil. O que eu gostaria é que houvesse um incentivo maior por parte dos pais, talvez das escolas, em termos e principalmente incentivo em termos de professor, porque muitas vezes a gente diz que o professor não incentiva, mas às vezes o professor não tem uma boa formação. Às vezes o professor ele quer muito chegar até o aluno, mas um professor que não é bem formado, ele é inseguro em relação a determinados conteúdos. Então, por mais que ele queira, se ele não é bem formado, ele não vai conseguir passar isso, não vai conseguir abranger de várias formas, não vai conseguir chegar ao seu aluno, não vai conseguir cobrir, porque ele mesmo tem falhas. Então, eu acho que a preocupação que eu tenho em relação à educação, sob o ponto de vista da matemática, é sobre a formação do professor em si, para que isso represente uma boa formação dos alunos. Você pega cada criança num estágio de desenvolvimento. Tem umas que amadurecem mais o raciocínio, outras não. E você tem que trabalhar todas ao mesmo tempo e a matéria tem que seguir. Se você pudesse parar e voltar uma a uma no tempo, né? Vem cá, vou te ensinar como é que isso foi. Mas por isso que eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado em matemática de primeira a quarta. Infelizmente, a formação do professor no Brasil é muito ruim. Isso não é culpa do professor da escola básica, mas a formação que é oferecida pela maior parte das licenciaturas é muito ruim. E, junto com isso, o professor de matemática tem uma carreira, como aliás o professor da escola básica, tem uma carreira desmotivadora. E você não pode fazer bom produto, boa aula, se você não está motivado, se você não tem incentivo, se você não tem motivação para aquilo que você está fazendo. A motivação, o gosto que o professor tem pela matemática é absolutamente fundamental. Realmente é uma coisa que me dá prazer, estudar matemática.
às vezes algumas demonstrações, alguns teoremas a gente chega a falar que são bonitos, porque realmente dá prazer chegar naquelas conclusões.